Imagina isso, você está sentado diante de pessoas que mal conhece e de repente começa a contar coisas que nunca teve coragem de dizer nem para quem convive com você. Segredos, erros, traumas. E sabe o que é mais doido? Ninguém te julgou, ninguém virou o rosto. Pelo contrário, foi ali naquele espaço seguro que eu senti algo que não havia sentido há muito tempo. Pertencimento. Foi ali que a minha cura começou e talvez você também esteja precisando menos de resposta e mais de gente que te abrace no processo. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. No vídeo anterior, falamos como movimentar o corpo melhora o seu bem-estar emocional. Hoje vamos falar algo simples, mas muito poderoso. Volte a caminhar junto. Primeiro eu quero começar te dizendo qual é a diferença de filho e de igreja. O ser humano tem uma necessidade de se sentir pertencente. E como que isso se manifesta na nossa vida? Sempre procuramos um grupo, uma tribo, pessoas com interesses similares, pessoas que veem a vida, de uma forma parecida. Por quê? Nós buscamos justamente isso, sentirmos pertencente. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e, consequentemente, Salvador, você se torna filho de Deus. Então não é todo mundo que é filho. Muitas pessoas ainda, infelizmente, são criaturas. Por quê? Se você não reconhece, se você não aceita de todo o seu coração, se você não confessa, com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, você não é filho, você é criatura. Muitas pessoas não acreditam no sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Então, a partir do momento que confessamos Ele como nosso Senhor, nos tornamos filhos. Maravilha. E o que é a igreja? É um pertencimento coletivo. São várias pessoas, vários filhos que caminham junto. Aqui não estamos falando de um prédio, de uma estrutura física. Estamos falando de realmente caminhar junto com pessoas que também caminham com Deus. Eu não conheço a sua história, não sei se você já foi machucado por alguma igreja, ou por pessoas que convivem na igreja ou numa comunidade cristã. O que eu quero te dizer é o seguinte, independente do que o ser humano faça, Deus, Ele é perfeito, Ele não erra e Ele cura todas as nossas feridas, todas as nossas dores. Então dê uma segunda chance para pertencer a um corpo. E aqui eu deixo muito livre, porque assim, eu identifico que existem várias formas de você pertencer ao corpo de Cristo. Por exemplo, logo quando eu converti, eu comecei a frequentar uma célula. E foi nessa célula que eu contei todas as minhas dores, meus traumas, todos os meus erros. E foi impressionante como essas pessoas me sustentaram. Foi impressionante como eu consegui ver o amor de Jesus através da vida dessas pessoas. Olha o que diz a Bíblia. Em Hebreus está escrito assim: em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, suplantemos uns aos outros em ser prestativos, em ser bondosos um para com os outros e em fazer o bem. O que significa suplantemos uns aos outros? Que a gente consiga se superar em relação ao outro, em ser bondoso, em fazer o bem, em demonstrar amor. E por que isso? Por que essa necessidade? Porque Ele fez isso por nós. Infinitamente mais, do que nós podemos fazer pelo outro, é o que Jesus fez por mim e por você. Gente, eu acho isso tão lindo. Tem até uma história que eu ouvi de uma pessoa que na igreja dela, ali, na comunidade cristã que ela frequenta, tem um culto que eles fazem que é de primícia, se eu não me engano. Não sei exatamente o nome, mas é assim, cada um leva algo para dar pro outro, para abençoar a vida do outro. Pode ser dinheiro, pode ser algum bem, enfim, isso fica a critério de cada um. Ali as pessoas estão exercitando a generosidade. E elas querem uma disputa, porque cada um realmente quer dar pro outro, algo material, enfim, é dinheiro, ou, igual eu falei, algum bem, algum objeto, por exemplo. Porque sabe que a bênção de volta vai ser muito grande. Então eu te encorajo a ser generoso com as pessoas, a fazer exatamente o que a palavra está falando, a fazer o bem, a ser bondoso, porque isso demonstra o amor de Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos amados porque sabemos que Jesus usou alguém para nos abençoar ou para demonstrar o amor, o carinho e a fidelidade dele. E Jesus usa pessoas para que nós nos sintamos assim. Claro que ele pode fazer isso gerar no nosso coração, no sentido assim, nossa, hoje eu acordei me sentindo tão amada por Deus, mas ele também gosta que a gente viva em comunhão e que cada um demonstre amor, carinho e o cuidado dele um pelo outro. E olha que interessante, Paulo fala em 1 Coríntios o seguinte: vocês são o corpo de Cristo
cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, Jesus é a cabeça e a igreja, ou seja, os filhos que caminham juntos, que é a igreja, é o corpo de Cristo. E você é um membro individual desse corpo. Eu sou outro membro individual desse corpo. Por exemplo, a Bíblia fala, né? O pé pode fazer a função da mão? Não, não pode. A boca pode fazer a função da perna? Não, também não pode. Então, por que cada um tem individualmente uma função? Para que um possa servir o outro, para que um possa complementar na vida do outro. E agora eu vou te dar 3 passos simples para você já começar a buscar, né, caminhar com os irmãos na fé, criar realmente uma família espiritual, porque isso faz toda a diferença. Se você, inclusive, tem essa dificuldade, tem um treinamento 100% online e gratuito aqui do Colo do Pai, chamado Fundamentos da Fé. Nesse treinamento, nós vamos caminhar junto com você, nós vamos te mostrar como desenvolver a sua fé, vamos te mostrar como conhecer mais de Deus. Se você tem interesse, aqui embaixo está o link para você se inscrever. E agora vamos para os 3 passos. Primeiro, se pergunte, quais barreiras eu criei que me impedem de buscar apoio na comunhão? Então, qual foi o trauma, qual a barreira? Às vezes você foi muito machucado e não sabe se expressar, né? Não sabe expressar o que você sente ou o que você pensa e acaba acumulando todas aquelas dores, sem contar a falta de perdão, né, gente? Porque o tanto de doença que se desenvolve porque simplesmente as pessoas não perdoam é surreal. Então, primeira coisa, se questione qual barreira você está criando para evitar que você conviva com outros irmãos na fé. Segundo passo, ore para Deus te trazer cura, te trazer um renovo, te trazer uma outra perspectiva disso tudo que você já viveu. Então vamos supor, eu fui muito machucado por pessoa X, né? Então ora para Deus, Pai, me ajuda a perdoar essa pessoa, me ajuda a entender que as pessoas são diferentes e por mais que eventualmente elas me machuquem, isso não tem a ver com quem o Senhor é, né? Por isso, gente, inclusive, fazendo um parênteses aqui, que a gente tem que sempre dar bom testemunho, porque nós representamos Cristo aqui na Terra. Então, se eventualmente você convive com alguém que não deu bom testemunho, entenda que Deus não é essa pessoa. Porque uma pessoa cristã, né, pequenos cristos que caminham com Jesus, sempre buscam dar bom testemunho. Então, por mais que você já tenha sido machucada, por mais que você tenha dificuldade em expressar o que você pensa, o que você sente, ore para Deus e seja detalhista. Estou sentindo isso, me sinto ansioso toda vez que eu tenho que pisar em determinado lugar, me sinto ansioso toda vez que eu tenho que falar de determinado assunto. Peça para Deus, Ele consegue mudar tudo que você deseja dentro de você. Ele consegue trazer cura de uma hora para outra, mas Ele quer que você também converse com outras pessoas, que você também converse com Ele, que você abra o seu coração. E terceiro passo, peça orientação para o Senhor, para que você encontre irmãos na fé, para que você caminhe com pessoas que Ele te direcionar. Quando você caminha com pessoas que Ele te direciona, não tem erro, gente. Não tem como errar, simplesmente não tem, porque Deus não erra. O que acontece é que a gente, com a nossa intuição, né, com a nossa forma de lidar, a gente acha que pode escolher as pessoas que caminham junto, né, no sentido assim, eu acho que fulano tem um bom coração, eu acho que ciclano nunca vai fazer tal coisa. Então, qual que é o problema disso? Que muitas vezes não é direcionado pelo Senhor. Tem muitas pessoas que têm o coração muito sujo, mas tem uma carinha de anjo, né, que você conversa, até o tom de voz é mais assim silencioso, é mais baixinho. Então é muito importante, nós pedimos direcionamento tanto para Deus colocar as pessoas na nossa vida, como para Ele confirmar que as pessoas que estão vêm dele mesmo, certo? Olha que curioso, tem uma história na Bíblia do rei Davi. O profeta Samuel, que era um homem que recebia mensagens de Deus, né? Porque naquela época não tinha o Espírito Santo ainda dentro de nós como tem hoje. Então, antes de Jesus vir à Terra como homem, existia algumas pessoas que tinham esse relacionamento direto com Deus e o profeta Samuel era um deles. E ele foi ungir o rei Davi, né? Então ele foi ele falar pro rei Davi, né, que ele iria ser o próximo rei, etc. Aí Deus mandou que ele fosse na casa do rei Davi, no caso era só Davi, né, porque ele era adolescente ainda, e aí ele começou a falar, nossa, quem será que é o próximo rei daqui, né? E ele começou a olhar para os irmãos do Davi. Então ele viu lá que um era alto, que um era mais bonito, que um era isso, e ele começou a pensar, deve ser esse, né, porque esse tem cara de rei. Aí Deus falou o seguinte, não é nenhum desses, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o que tem dentro. E aí o profeta Samuel falou assim, nossa, mas todos os seus filhos estão aqui? Ele perguntou isso pro pai do Davi. E o pai falou, não, tem um filho lá que tá cuidando das ovelhas, quase um excluído da família. E aí ele falou, quero que você peça para trazer esse. Quando o Davi chegou,
baixinho, magrinho. A Bíblia fala que ele é assim, magrinho, né? Ruivinho, enfim. Quando Davi chegou, ele falou: esse vai ser o ungido do Senhor para ser rei. Então, olha que interessante, gente. É muito importante nós estarmos sensíveis à voz e ao direcionamento de Deus. Amém? Vou fazer uma oração para entregar o nosso dia ao Senhor. Senhor, tu conheces aqueles que choram sozinhos, aqueles que sentam nos bancos da igreja, mas carregam o vazio da exclusão. Tu sabes quem tem medo de se abrir porque já foi ferido. Então hoje nós oramos: restaura pontes, derruba muros, Pai. Desperta em nós o desejo de enxergar e de ser visto. Faz da tua igreja um lugar seguro, onde a ansiedade não precisa ser escondida, mas pode ser tratada com amor. Cura, Pai, reconstrói confiança, e que cada pessoa que ora agora sinta esse abraço invisível do teu Espírito dizendo: você não está mais só. Guarde, Pai, por favor, a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu quero pedir para que você compartilhe essa mensagem com alguém que você acredita que precisa trabalhar essa questão de comunhão, né? Essa questão de família espiritual. E também visite o nosso site www.colodopai.org. Lá você pode conhecer um pouco mais, né, quem são os preletores, um pouco mais do nosso projeto e, além de tudo, fazer um pedido de oração. E amanhã vamos aprender a escrever para Deus. Deus te abençoe.